A função autossoma ajuda a adicionar células adjacentes em linhas e colunas. Você pode digitar igual a 3 mais A4 mais A5 mais A6, mas isso é tedioso. Em vez disso, clique na célula à direita de uma linha ou abaixo de uma coluna. Em seguida, na guia Início, clique em Autossoma e verifique se a fórmula é a desejada, e clique em Autossoma novamente. Autossoma adiciona a linha ou a coluna automaticamente. É muito prático. Ao clicar duas vezes em uma célula onde estou usando a função autossoma, vejo que é uma fórmula com a função soma. Uma função é uma fórmula pré-definida. Ajuda você a economizar tempo. A sintaxe ou a gramática da função soma é soma, parêntese de abertura, argumentos, como referências de números ou células separadas por vírgulas, e, finalmente, parênteses de fechamento. Essa fórmula é soma A3, dois pontos, A6. Os dois pontos indicam um intervalo de células. Essa fórmula adiciona células de A3 a A6. Ao adicionar algumas células, a função soma economiza tempo. Com grandes intervalos de células, é fundamental. Se eu tentar usar a função autossoma aqui, ela só atinge a célula adjacente, não a coluna inteira. Por quê? Porque B5 está vazio. Se B5 não estivesse vazio, B3 a B6 seria um intervalo adjacente de células que poderiam ser reconhecidas pela função autossoma. Para adicionar células em intervalos de células que não são adjacentes, soma, pressione a tecla Ctrl, clique nas células e nos intervalos de células desejadas e pressione Enter. A fórmula usa a função soma para adicionar as células que contêm números e ignora as células vazias. A subtração é semelhante à adição, mas não existe uma função subtração. Para subtrair, use uma fórmula básica como número ou célula, sinal de menos, o número ou célula seguinte e assim por diante. Você pode somar números, mesmo que alguns deles sejam negativos. O atalho no teclado para a autossoma é Alt mais igual, e em seguida, pressiono o Enter. Isso equivale a 6 menos 3 mais 4 menos 5. Você também pode subtrair os resultados de uma função soma de outra. Soma, selecione um intervalo de células, sinal de menos, soma, selecione outro intervalo de células e pressione Enter. Da mesma forma que eu mencionei anteriormente sobre a adição, para multiplicar células, você pode digitar igual A3 asterisco A4 asterisco A5 asterisco A6. Mas isto é tedioso. Para ser mais rápido, use a função produto para multiplicar números ou células. Produto é uma função parecida com a função soma, mas em vez de adicionar números, ela os multiplica. É mais um exemplo de como as funções ajudam você a economizar tempo. A sintaxe da função produto é produto, parêntese de abertura, argumentos, como referências de números ou células separadas por vírgulas, e, finalmente, parêntese de fechamento.
Para multiplicar células e intervalos de células em uma fórmula, produto, pressione a tecla Ctrl e selecione as células e as variedades de células desejadas e pressione Enter. A fórmula usa a função produto para multiplicar células que contêm números e ignora as células vazias. A divisão é parecida com a multiplicação, mas não existe uma função dividir. Uma fórmula básica seria número ou célula, barra, o próximo número ou a próxima célula, e assim por diante. Você pode dividir os resultados de uma função, por exemplo, produto, pelos resultados de outra, por exemplo, soma. Essa fórmula divide o produto das células B3 a B6 pela soma das células C3 a C6. A seguir, ordem dos operadores.